de tudo aí para estar quase pronto para o carnaval. E olha só, com o início do ano escolar, muito se comenta dos desafios das famílias para uma nova fase e falamos muito sobre tudo que envolve o aluno. Nós mesmos aqui no Ver Mais já fizemos muitas entrevistas nas últimas semanas. Mas e os professores? Eles cada vez mais enfrentam desafios na sala de aula. O assunto vai ser debatido numa palestra hoje aqui em Chapecó e nós vamos adiantar um pouco o tema com o educador, o Léo Costa, que é o palestrante, já está aqui comigo. Léo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez, né? Você veio tão longe, né? Obrigada por estar aqui e dividir esse tema. Por que você achou importante falar sobre isso? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou professor há 26 anos e professor, claro, tem que lidar com vários desafios na sala de aula. E através desse trabalho sistêmico, né, a gente trabalha com a educação sistêmica, que nada mais é do que olhar para o professor no contexto maior ao qual ele pertence, o lugar do professor na escola, a aliança do professor com a família, né? E hoje a gente sabe que um dos grandes desafios da escola e da família é construir uma aliança que seja realmente saudável e construtiva para os alunos. E nós compreendemos que dentro de um sistema, cada um tem o seu lugar. Então, qual é o lugar do professor? Qual é o lugar de força do professor, né? Então, se o professor consegue ficar nesse lugar dele de ser apenas o professor, que é uma frase que as pessoas às vezes se chocam. Como assim eu sou apenas o professor? Mas o professor não é juiz, o professor não é advogado, o professor não é um pai ou uma mãe melhor para os alunos, ele é apenas o professor. Então, se o professor dá conta de ficar nesse lugar dele, que é o lugar de força, o lugar de ensinar e de educar o aluno para a escola, ele tem força e essa aliança ela se constrói de uma forma muito saudável, principalmente porque os pais também se sentem muito respeitados na escola, né? Eles não sentem que diante do professor ele está sendo criticado, por exemplo, que o professor deseja fazer algo em relação à criação que eles dão aos filhos. Então, cada um no seu lugar, como a gente fala, é o que dá força a essa aliança. E esse lugar já é muito complexo. Exato, né? A gente estava até vendo a matéria agora aqui da maquiadora ali, como ela é jovem, como os jovens falam bem, como os jovens têm acesso a tudo, fazem muito bem o que a gente demorou muito tempo para aprender, Sim, né? Exato. E isso também é um complicador, digamos assim, é um facilitador por um lado, mas concorre com o professor também, né? Exato, porque na educação do século XXI, né, que é a educação que a gente está implementando e melhorando nas escolas, o professor sai desse lugar de detetor do conhecimento, é ele que sabe tudo, porque tudo já está no Google. Toda essa memória que a gente tinha que guardar na cabeça, hoje a gente tem um dispositivo que tem tudo ali. Então o aluno vai para a sala de aula, ele precisa aprender a se comunicar, precisa aprender a cooperar, a trabalhar em grupos, precisa ter pensamento crítico, distinguir o que é uma fake news de uma... Isso é um exemplo clássico, né, do século XXI. Então, o professor ele sai desse lugar da frente em que ele dita o que deve ser aprendido e ajuda os alunos a formarem grupos e desenvolverem seus próprios projetos dentro da escola, porque através desses projetos, o conhecimento e esse conteúdo, né, que também é importante, ele surge. Quais são os casos em que o professor foge do papel? O que é mais frequente, assim, o que é mais comum? Principalmente professores que tiveram lá atrás, dificuldades na infância ou dificuldades na relação com os seus próprios professores na escola. Muitas vezes eles se deparam com alunos que estão sofrendo as mesmas dificuldades que eles tiveram lá e muitas vezes, como isso não ficou resolvido dentro deles, existe um impulso, eles são sugados a saírem do lugar deles para ocupar o lugar dos pais. Por exemplo, uma criança de 3 anos que não está sendo higienizada bem pelos pais. Isso, infelizmente, é muito comum nas escolas. E muitos professores dizem assim, internamente eles dizem, se os pais não fazem, eu faço. E aí o lugar do professor fica vazio, porque o que acontece com aqueles outros 30 alunos que não estão sendo vistos, né? Então, se o professor diz essa frase, eu sou apenas o professor, fico no meu lugar, olho com respeito para essa família e deixo essa responsabilidade, porque muitas vezes coisas mais graves acontecem, a gente tem que reportar, mas esse não é o papel do professor na sala de aula, ele tem que reportar para alguém que está acima dele, que possa tomar essa atitude. Então, o que eu mais vejo nas escolas são professores saindo do seu próprio lugar, indo para o lugar dos pais, indo para o lugar do diretor, indo para um outro lugar que não lhe cabe. Isso suga a energia, cansa o professor, adoece, causa desconfiança dos pais. Os alunos também ficam desconfiados, porque eles não querem que o professor seja um pai ou uma mãe. Eles querem que os professores sejam os professores, né? Então, então, você vê que isso é uma cadeia que se retroalimenta. Então, quando o professor faz o movimento de voltar para o seu lugar, os pais também são obrigados a fazer a mesma coisa. É como pega varetas, que você puxa uma vareta e todas as outras têm que se organizar. Mas isso não é fácil para ninguém, né? Porque se colocar no papel de cada um, ser apenas, que não é apenas, né? Isso. Não é difícil, porque ele pode ser cobrado por outro lado, por isso que tem que estar todo mundo no mesmo ritmo, né? Exato.
alguém na escola precisa fazer o movimento. Então nós temos, por exemplo, o movimento de ajudar os pais, o movimento de ajudar a direção da escola, o movimento de ajudar os professores para que eles possam compreender o que é que eles precisam fazer e principalmente o que é que move esses professores a saírem do lugar deles para irem para o lugar dos pais ou para outros lugares. Quando essa compreensão mais profunda da história do professor é alcançada, e nós fazemos isso através da educação sistêmica, vamos ter um curso aqui em Chapecó em março que está começando uma formação completa para professores. Então, ao final dessa formação, fica muito claro para o professor o que é que significa ser apenas o professor, que não é apenas, já é muita coisa, como você disse. É muita coisa, muito trabalho. Tem um telespectador nosso que fez uma colocação bem importante, que eu nem teria lembrado, e foi inclusive matéria hoje no nosso Balanço Geral. Tem um projeto da nossa Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, que diz que os pais podem escolher se as crianças devem ou não ir para a escola, a educação em casa. Qual que é a tua opinião sobre isso? As opiniões variam aí, né? Depende muito do que os pais vão fazer na casa, esses pais têm que estar de alguma forma preparados e a gente não pode esquecer que escola é lugar de socializar. Eu só aprendo a cooperar, eu só aprendo a pensar criticamente, eu só aprendo a viver em grupos se eu estou com grupos de pessoas da minha idade. Porque, por exemplo, a relação que eu tenho com os meus pais, que uma criança tem com o pai, envolve uma ordem. Então, por exemplo, se uma criança dá um tapa na cara do pai ou da mãe, sei lá, é violento, o pai não vai responder com isso, mas na escola o colega responde, né? Então ele vai ter que lidar com esse toma lá da cá. Né? A minha preocupação como especialista nesses contextos, e eu não excluo nenhuma possibilidade, não sou radical em relação a isso, é que isso seja levado em conta também. Né? Tem uma outra telespectadora aqui que não se identificou, mas eu agradeço a participação. A melhor forma de ensino é o homeschool, né? Ela não sei se ela, eu acho que ela está afirmando, não tem um ponto de interrogação, e depois ela pergunta, então escola sem partido é o ideal? Aí já vai para a questão um pouquinho de política também, né? Eu acho que é até uma pergunta que eu faria agora, que eu acho que envolve tudo isso, assim, que tem muitos estudiosos que dizem que o modelo de educação do Brasil é um modelo falido. O que você pensa como educador? Eu não acho que seja um modelo falido. Nós evoluímos muito na educação durante todos os anos. Hoje a gente tem uma educação que, ainda com a qualidade que precisa melhorar, é muito mais acessível do que há 20, 30 anos atrás. Eu não concordo com isso. Mas eu vejo que o modelo de educação no mundo inteiro precisa ser revisto, porque nós todos estamos inseridos em um novo contexto, né? Esse exemplo que eu dei do Google, por exemplo, é que uma criança vai para a escola aprender o que é o ditongo, tritongo e hiato. Se ele pode ir no Google, ele precisa aprender a cooperar, precisa aprender, por exemplo, a olhar criticamente. Não é escola sem partido, nem escola sem ideologia, porque a ideologia está presente em tudo. O que eu estou falando aqui tem uma ideologia. O que é ideologia? São ideias, né? Então, eu acredito em uma escola que mostre diferentes formas de pensar, que se discutem essas formas de pensar, não exclui absolutamente nada, porque a escola é o lugar da diversidade, é o lugar onde eu encontro pessoas que pensam diferente de mim, como o mundo real. A gente não precisa educar os alunos para irem para o mundo, a escola precisa já ser esse mundo. Entende? A escola precisa se envolver com a sociedade, porque nós somos... A escola já é a vida, não é uma preparação para a vida. A escola é a própria vida, entende? E na vida tem ideologias. Uma outra questão que eu anotei aqui para perguntar para ti é sobre o autoritarismo, né? A linha, que é difícil assim, o professor se impor, estar no lugar dele, ser apenas professor, mas também não ser autoritário, né? E aí aí depende da família, como é que é esse todo o contexto que a gente está falando, algumas famílias que pedem que os professores se coloquem no lugar e coloquem as crianças, os alunos nos lugares, e outros que não aceitam isso. É complicado também. Isso. Eu costumo distinguir autoritarismo de ter autoridade. Autoritarismo é quando você impõe algo, né? E ter autoridade significa que eu sou capaz de entregar algo que me foi pedido. Então, se o aluno vem para a sala de aula, eu tenho autoridade se eu posso olhar para ele com inclusão, se eu posso ensinar o que me cabe, se eu compreendo as demandas do grupo. Isso é ter autoridade, é entregar algo. Você faz isso muito bem. Aqui no seu programa vocês fazem. Vocês entregam. Então, as pessoas assistem o programa e ficam satisfeitos. Poxa, eu aprendi algo a partir daí. Então, ter autoridade é ficar no seu lugar. O professor perde autoridade quando ele vai para o lugar dos pais, por exemplo. Ou quando ele ocupa o lugar dos professores, ou quando ele se diz amigo dos alunos, nesse sentido que você está entendendo. Não é que não possa ser legal com os alunos, mas eu não sou amigo dos meus alunos, eu sou o professor. Se eu fico no meu lugar, eu ganho autoridade, sem precisar ser autoritário. Perfeito. Né? Como que vai ser a palestra de hoje à noite, um pouquinho, né, para a gente falar? Ainda tem inscrições, né? Sim, as inscrições ainda estão abertas, vocês podem entrar em contato, vai ter o contato no Instagram. Até colocamos lá na tela ali. Ótimo, maravilha.
E nós, hoje à noite, a partir das 19 horas, vamos ter esse encontro aí. Já temos muitas pessoas inscritas, ainda temos vaga. Vamos falar sobre essa aliança professor-escola, vamos falar sobre o lugar de força do professor. É uma palestra que interessa não apenas a professores, claro que é focado em professor, mas um pai ou uma mãe que queira ir vai aprender muito também. A gente quer convidá-los aí, porque vai ser um encontro muito especial. Muito interessante, a gente sempre aprende, né? Eu aprendia muito aqui, só nesse papinho de poucos minutos. Sim. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez. De onde você é mesmo? Eu sou de Salvador, Bahia. Lá nós temos o Instituto Alegria, né? Vocês podem buscar no Facebook, que é o meu instituto, que tem uma parceria com o Instituto IOD aqui. Eu sempre estou vindo a Chapecó para fazer esses trabalhos. Obrigada por ter nos prestigiado aqui também. Muito obrigado. E ter trazido um pouquinho do conhecimento para a gente, nosso público. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Olha só, o Vem Mais vai fazer uma pausa bem rapidinho e já volta.